Seja bem-vindo ao Conexão Saúde, eu sou o Hudson Portela e estou aqui mais uma vez para te trazer dicas, novidades e informações sobre saúde e bem-estar. E o tema de hoje é um tema bastante sério, câncer de intestino, mas que se diagnosticado precocemente, a gente sabe que pode resolver. Então, vem ouvir essa conversa que vai ser muito interessante. E para falar sobre esse assunto com muita autoridade e responsabilidade, nós trouxemos aqui o Dr. Felipe Ferreira, gastroenterologista. Olha, eu falei certo, tá vendo? Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Hudson. Obrigado por ter vindo. E vamos bater esse papo aí. Vamos lá. Para começar, você sempre pensou nessa área? Pensou em cursar medicina e ser gastro? Sempre foi uma vontade? Sempre não. Assim, eu optei por medicina, na verdade, no último ano do ensino médio. Ainda tinha muita dúvida se eu ia fazer direito, odonto, pensei em várias possibilidades, mas acabou que medicina foi aquilo que mais me cativou, né? Meus pais, professores, falaram, não, você estuda bastante, acho que você seria um bom médico. Tanto que eu entrei na faculdade sem muita certeza ainda, eu fui me descobrindo durante, assim. Eu fiz medicina aqui na UFES, aqui em Feira, e durante a faculdade eu fui entendendo que realmente era aquilo que eu queria, né? E depois disso, né, no finalzinho do curso, quando eu estava pensando qual residência médica, né, e depois que a gente conclui a faculdade de medicina, muitas vezes a gente escolhe uma especialidade. Alguns médicos já começam a trabalhar e tudo mais. Outros acabam escolhendo especialidade que vai focar. Eu sempre gostei muito da ideia de ver um paciente como um todo, assim, tentar tratar. O paciente chega para você com vários problemas, né, muitas vezes. Pressão alta, diabetes, colesterol, enfim. E às vezes eu ficava vendo especialidades que eram muito específicas. Então, um médico oftalmologista, por exemplo, ele é focado mais no olho. Um médico que por exemplo, otorrino, ele fica vendo mais a parte do nariz, né? isso. E eu achei que clínica médica, dentre as possibilidades, era que me dava um leque maior. Conseguiria tratar mais coisas, entendeu? Eu me sentia mais médico do que eu me sentia em outras especialidades. Então foi a minha primeira opção. E gastro acabou sendo uma consequência, porque gastro também me abre um leque muito grande de tratar várias condições. Então, desde problemas gástricos, intestinais, no fígado, no pâncreas, enfim, são vários órgãos. Além de fazer a parte de endoscopia e colonoscopia que eu também faço, então acho que dá uma variedade, assim, uma diversidade de atuação bem grande, sabe? Entendi. Aquela coisa a área foi te encontrando no meio do caminho aí, foi escolhendo. Eu quis ser médico um tempo. Eu sou fisioterapeuta de formação, hoje não atuo mais. Há 2 anos eu não estou mais atuando. Mas quando eu decidi fazer medicina foi assistindo um filme da história de um médico. É um filme famoso, Mãos Talentosas. Sim. Eu assisti aquele filme e falei, rapaz, eu gostei, eu quero ser médico. Aí estudei 1 ano. No final desse ano, 2010, aí a minha mãe, os meus pais são psicanalistas. E a minha mãe falou assim, faça fisioterapia e aí a gente pode trabalhar junto. Eu falei, será que eu vou gostar dessa fisioterapia? A minha frase é, eu quero trabalhar na área da saúde, mas eu quero poder tocar nas pessoas e ter um resultado. Quando eu entrei na fisioterapia, eu descobri que era a fisioterapia que eu queria. Interessante. Eu falei, olha aí. Mas, por acasos da vida, acabei vindo para a área de comunicação. E aí fui muito feliz na fisioterapia, foram 7 anos atuando. E acabei deixando a fisioterapia só como história mesmo. Mas vamos lá. Câncer de intestino. O que é o câncer de intestino? Vamos lá, Hudson. Quando a gente fala em câncer de intestino hoje, a gente tem que primeiro entender a importância, né? O câncer de intestino é atualmente o terceiro câncer mais comum no mundo, tá? Ele só perde para o câncer de mama e para o câncer de próstata. E quando a gente fala em mortes, é ainda pior. Então, o câncer de intestino hoje é o segundo que mais mata no mundo. São 1 milhão de mortes por ano, tá? Então, basicamente, a cada 30 segundos uma pessoa morre por câncer de intestino. Então, é um câncer muito importante que a gente fale sobre ele, tá? O que a gente chama de câncer de intestino, para o meio médico, né, é chamado câncer coloretal, que na verdade é o câncer do intestino grosso, né, que é o cólon, e do reto. Então, toda essa estrutura da parte final do nosso trato gastrointestinal, né, do nosso aparelho digestivo, é um local mais suscetível a certos tipos de cânceres, que são os cânceres de intestino.
No Brasil, se estima que mais ou menos 40 mil casos ocorrem por ano de câncer de intestino. E uma coisa interessante que a gente tem visto nos últimos anos é que a taxa em pessoas jovens, com menos de 50 anos, tem aumentado muito. Tá? Eles estimam que isso vai dobrar dentro dos próximos 10 anos. Sério? Isso é importante. É bem significativo. E assim, quando a gente fala, tá, mas por que está acontecendo isso? Porque a gente está acostumado a ver câncer em idoso, né? Isso. Não é comum ver câncer em pessoas de 40 anos. Só que a gente está colhendo um pouco os frutos do nosso estilo de vida. Então, a gente sabe que a exposição ao cigarro, o consumo de álcool, a dieta mais industrializada, ultraprocessada, os fast food, isso está cobrando seu preço. Então, menor consumo de fibras, de alimentos saudáveis, tudo isso faz sedentarismo. A gente sabe que a população está cada vez mais obesa, a gente vê muito isso mais nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente também tem visto bastante sobrepeso e obesidade. Sim. Então, tudo isso somado vai fazendo com que a população mais jovem, de 40, 50 anos, acabe descobrindo esses cânceres, né? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Existe um público específico? Você, de certa forma, respondeu, né? Sim, sim. O mais comum ainda é a população mais idosa. Então, tanto que a recomendação, Hudson, segundo as principais diretrizes no mundo, é a partir dos 45 anos a gente fazer o que chama de rastreamento. O que é o rastreamento? Você não está sentindo nada, mas você chegou aos 45 anos. Sim. Você tem que fazer um exame para pesquisar câncer de intestino, tá? Então, a partir dos 45 anos, todas as pessoas, sentindo ou não alguma coisa, tem que fazer um exame. O mais indicado, né, que a gente costuma passar, é a colonoscopia. Por quê? A colonoscopia ela não só identifica um câncer de intestino, como ela pode prevenir. Porque a gente identifica o pólipo, né, que é esse caroço, essa verruguinha, vamos assim dizer, que aparece na parede do intestino e retira antes que ele vire um câncer. Então, a partir dos 45 anos, todo mundo tem que fazer. Entendi. Mas, alguns pacientes a gente tem visto em idades mais jovens, realmente. Existe alguma situação, algum caso, talvez específico, que os mais jovens tenham que fazer? Quando tem histórico na família, então se você tem histórico de câncer na sua família, qualquer câncer de intestino, específico, a gente faz 10 anos antes da idade que a pessoa descobriu o câncer, então vamos dizer que seu amigo João, o pai dele teve câncer com 40 anos de idade, câncer de intestino. Então, João, a partir dos 30 anos, já tem que começar a pesquisar câncer através da colonoscopia, tá? Ou a partir dos 40 anos, caso a idade esteja, por exemplo, de 50 a 60 anos, que a gente for reduzir 10 anos, né? Sim. Vai acabar dando mais do que 40. Então, o que vier primeiro, ou os 40 anos de idade, ou 10 anos antes da idade que a pessoa, que é o parente, né, teve o câncer de intestino. Tá? Entendi. Então, nesse caso é especial. Sim, você falou dessa verruguinha. No caso, essa verruga, ela já é o câncer ou não? Pode não ser? Então, essa verruga, existem vários tipos de pólipos, né, que é essa verruga, esse caroço. A maioria deles são benignos, tá? Mas muitos têm um potencial de virar câncer. Então, assim, esse processo para virar câncer demora. Tanto que se a gente fizer uma colonoscopia e a gente tirar alguns pólipos, a gente não costuma repetir, por exemplo, todo ano. Ah, porque se teve um agora, ano que vem vai ter de novo. Não, não é assim que costuma acontecer. Demora. Em média, 5 a 10 anos para que um pólipo vá crescendo até virar algo, né, maior. Entendi. Tá? Então, a gente costuma tirar os pólipos, que são lesões que podem virar câncer. Não, a maioria deles não são câncer, tá? Mas tem esse potencial. Quanto maior eles sejam, né, maior eles forem, maior a chance de eles virarem câncer no futuro. Então, no caso, o pólipo é um sinal. Exato. É como se fosse um sinal. Ele pode virar um câncer, mas se a gente conseguir tirar ele rapidamente ali, antes que ele vire, a gente consegue realmente quebrar essa progressão. Por isso que é tão importante a gente fazer esse exame a partir dos 45. Entendi. Eu faço a colonoscopia, né? Então eu vejo muito paciente chegar para mim com 60 anos, 65 anos, sem nunca ter feito esse exame. Então a chance da gente identificar lesões realmente maiores nessa população também é maior. Mas é o que eu sempre falo para eles, assim, não é porque você não fez até agora que você tem que se desesperar e falar, não, agora eu não vou fazer porque eu não quero achar nada. Não, vamos enfrentar a situação de frente. Entendi. Se está atrasado, 10, 15, 20 anos, não tem por que a gente esconder o sol com a peneira. Vamos
realmente identificar o que tem ali, porque ainda assim a gente pode encontrar algo que seja passível de tratamento e a pessoa ficar bem, entendeu? Entendi. Tá, então pólipo entre aspas, é um sinal. Quais outros sinais o câncer de intestino apresenta? Pronto. Em que mais eu tenho que me preocupar, né? Fora essa questão de pesquisar, fazer o rastreamento, o pólipo muitas vezes é silencioso. Então, quais são os sinais que o corpo pode me dar? O mais preocupante, que o pessoal acaba olhando mais, né, e procurando ajuda médica, é o sangue nas fezes. Então, sangue nas fezes é algo que chama muita atenção. Se presente, a gente tem que procurar atendimento médico para fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia, vai depender da avaliação do paciente. Perda de peso, aquela perda de peso que é não intencional, ou seja, eu não estou fazendo dieta, não estou fazendo uma atividade física mais intensa, eu estou perdendo peso, a roupa está mais larga, o que está acontecendo? Então isso também é um ponto importante. Terceiro, uma anemia, que eu não tenho uma causa muito identificada. Hoje já investiguei essa anemia, não estou achando nenhuma causa, será que pode ser alguma coisa? Tá. Alteração no padrão das fezes. Então a pessoa que sempre ia no banheiro normalmente, todo dia tal, começa a ficar 3, 4 dias sem evacuar, começa a ficar com o intestino mais preso, isso libera um alerta, né? Um sinal de alerta. Ou o contrário, a pessoa que antes não ia muito e agora está com diarreia. Então todos esses são sinais que a gente fica mais atento, né? Então, até o formato das fezes, às vezes umas fezes chamadas fezes em fita, que são aquelas fezes né, que não são normais, né? Aquele aspecto de fita mesmo, também sugere que seja algo mais importante, que deva procurar atendimento médico. Entendi. Então, João começou a perceber esses sinais. O que é que ele tem que fazer de imediato? Vai para um hospital, clínico geral, um especialista? Então, a gente sabe que esses sinais são chamados sinais de alarme, então eles não podem retardar um atendimento médico. Ele tem que ser realmente visto por um médico assim que possível. Tá? A gente sabe que a realidade no nosso país não é tão simples, então às vezes a procura de um especialista é difícil. Então acho que assim, se a pessoa tiver acesso a um gastroenterologista ou mesmo um gastrocirurgião, para ser avaliado inicialmente, seria o ideal. Tá? Mas, eventualmente, pelo SUS, uma avaliação no posto de saúde ou por um clínico geral, Sim. Já vai ser assim um pontapé para iniciar uma investigação. Tá? É algo que realmente precisa ser avaliado. Entendi. Olha só, vamos dar o break, é aquele momento que você vai comer uma maçã, tomar uma água. Voltamos já. Conexão Saúde voltando, o Hudson Portela está por aqui mais uma vez e o papo hoje é sobre câncer de intestino. Venha ouvir essa conversa que acredito que pode te ajudar muito. E depois desse diagnóstico, confirmou, o que é que acontece? Como é esse tratamento? É um tratamento complexo? É tranquilo? Então, o câncer de intestino, ele tem várias etapas, né? São chamados estágios. Esses estágios, eles mudam o tratamento conforme o grau. Então, se for um grau inicial, a gente consegue, às vezes, na própria colonoscopia, tratar o câncer. Sim. Então, é algo que é realmente excelente. Inicial seria quanto tempo ali? Não é pelo tempo, Hudson, é pelo grau de agressividade da lesão. Quando a gente faz a colonoscopia, identifica que a lesão está mais avançada, porque às vezes os sintomas eles são rápidos. Sim. A pessoa já começou a sentir, quando vai ver, a lesão já está mais intensa. Entendi. Ou às vezes são sintomas que já vêm de meses ou até anos e a gente identifica a lesão depois. Então, depende muito do que a gente vai encontrar durante o exame. Sim. Mas em graus, vamos dizer assim, de menos invasivos, menos avançados da lesão, a gente pode até tirar durante a colonoscopia. A gente tira a lesão, faz uma cirurgia minimamente invasiva. Então, um tratamento que a pessoa pode, inclusive, ir embora no dia seguinte, enfim. Costuma ser bem tranquilo. É complexo, né? A realização não é simples, mas os riscos não são grandes, né? Ou em casos mais avançados, aí a gente pode precisar de cirurgia mesmo, radioterapia, quimioterapia. Isso depende muito da intensidade, né? Da agressividade daquele tumor.
Ele evolui muito rápido? Isso depende também, é de caso para caso? É de caso para caso, assim. A avaliação é bem de caso para caso. Mas o quão rápido for o diagnóstico, quanto mais rápido for o diagnóstico, maior a chance da gente conseguir um tratamento mais efetivo e menos agressivo. Entendi. Então, o câncer de intestino tem cura? Tem, com certeza. Consegue reverter. Exato. Uma vez que fez o tratamento, independente da complexidade, resolveu, ele pode voltar? Pode. O câncer de intestino ele pode voltar. Inclusive é necessário que essa pessoa seja acompanhada, né, depois desse quadro, para o risco desse câncer retornar. Mas existem várias medidas que podem ser feitas pós o tratamento para evitar que isso aconteça, tá? E são medidas que, inclusive, devem ser feitas antes que o câncer de intestino venha, que são as medidas que eu te falei. Sim. Que são as alterações de estilo de vida. Tem um trabalho que foi publicado, inclusive, esse mês, uma revista, a principal revista de medicina do mundo, que é um trabalho bem interessante. Eles acompanharam 900 pacientes, mais ou menos, que tiveram câncer de intestino e dividiram em 2 grupos. Um grupo era um grupo que recebia orientações de atividade física e outro grupo ele era acompanhado para fazer atividade física. Eles faziam em média ali 3 vezes na semana, 1 hora por dia de atividade física, com acompanhamento profissional, era atividade física. Não era atividade física intensa, geralmente era leve, moderada, com peso do corpo, elástico, uma caminhada, uma corridinha. Olha que coisa interessante, as pessoas que fizeram atividade física, elas ficaram mais tempo livres do câncer. Então, as pessoas que não fizeram atividade física tiveram mais risco do câncer voltar. Entendi. Sabe? Então a gente percebe que muitas vezes não é o remédio que você toma, é a mudança de estilo de vida que você faz que vai realmente prevenir que você tenha novas complicações no futuro. Sabe? Aquela coisa da intervenção multifatorial, né? E é interessante você estar falando isso, que a grande maioria dos médicos que passaram por aqui, independente da sua área, alimentação e atividade física é um fator unânime. Isso vai ajudar a vida, independente do que seja. Então, quando você apresenta esses 2 fatores, só reforça para você que está em casa assistindo a importância de uma boa alimentação e da prática de atividade física, seja 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, mas o seu corpo precisa dessa atenção, desse cuidado. Eu fiquei com uma dúvida aqui. O câncer pode ser adquirido pelo hábito, um mau hábito, uma má alimentação. Mas ele também é hereditário? Sim. Sim, existe hereditariedade no câncer. Quando ele vem de forma hereditária, ele pode ser mais agressivo ou não? Ou isso não interfere? Uma dúvida minha agora. Depende também muito de cada caso, tá? Existem algumas doenças que não são comuns, graças a Deus, que são as poliposes, que são doenças que têm um componente hereditário, que é a maior tendência à formação dos pólipos, que a gente conversou, que são esses caroços que tem no intestino. Algumas poliposes, elas aumentam muito o risco de câncer, assim, absurdamente, tá? E nesses casos, inclusive, a gente às vezes faz cirurgia muito mais precocemente do que faria, muito antes do que faria no paciente que não tem esse diagnóstico. Sim. Mas é exceção da exceção, assim. Isso não é uma coisa que a gente, graças a Deus, vê com frequência, tá? Os cânceres, a maioria dos cânceres de intestino que aparecem na população, a imensa maioria, eles podem ter um componente hereditário, mas eles são chamados esporádicos, né? São cânceres que aparecem, né, por outros motivos. Também. Pelo cigarro, pela bebida, enfim, por outras coisas. E esses não costumam ser mais agressivos, tá? Então, assim, tentando responder essa pergunta de maneira mais simples, a imensa maioria dos cânceres não são hereditários, tá? E quando eles não são hereditários, eles costumam ser, de fato, mais leves, né? Mais brandos. Menos agressivos, melhor falando, do que aqueles que têm uma hereditariedade, tá? Entendi. Mais forte. Entendi. Existe um alimento específico, assim, Hudson, isso aqui pode aumentar a possibilidade. Esse alimento específico, talvez os industrializados, não sei, mas existe. Eu já ouvi muita gente falar, não come miojo não, que miojo dá câncer, não come não sei o que não, que existe uma classe de alimentos, talvez um grupo. Tá. E, fora os ultraprocessados,
que de fato são, assim, não só de câncer, mas de demência, de a questão da obesidade, infarto, AVC, aumenta o risco de tudo isso. Mas, curiosamente, o câncer de intestino parece ter uma correlação maior com gordura e carne vermelha. Então, o consumo exagerado de gordura e carne vermelha, a gente não sabe com certeza o motivo, mas aparentemente a carne vermelha ela tem um potencial maior de gerar, a partir dos compostos nitrogenados, de radicais livres, de aumentar o risco de câncer de intestino. Então existe essa correlação, mas geralmente para consumo mais excessivo, não é o consumo habitual do dia a dia. Então assim, de repente reduzir um pouco o consumo de carne vermelha e preferir, né, o consumo de frango ou de peixe, talvez seja uma outra estratégia possível para prevenir câncer de intestino. Entendi. De contrapartida, existe algum alimento que fala assim, esse alimento aqui é interessantíssimo para o intestino, facilita, melhora, ajuda? Sim, as fibras. De maneira geral, as fibras são muito boas, tanto para o funcionamento do intestino, né, para quem tem intestino preso, por exemplo, quanto para prevenir câncer de intestino. Então, fontes de fibras, além de fruta, verdura, que a gente já sabe. Linhaça, chia, nozes, castanha, psyllium, que é uma fibra muito boa também. Todas essas, se a gente conseguir colocar mais na nossa dieta, também vão ajudar a gente a evitar esse problema. Entendi. Então, você que está em casa aí, vamos acrescentar fibra na dieta, viu? Para facilitar o seu intestino trabalhar. Eu acho que foi bem claro para quem está em casa e a gente conseguiu explicar de uma forma didática como evitar, o que comer, como se alimentar, mas eu acho que você, com sua autoridade, tem mais propriedade para isso. Fala para quem está em casa aí o que é que ela precisa fazer para evitar mais complicações e talvez chegar a ser seu paciente. Então vamos lá, para você que está em casa, eu até gravei um vídeo na minha rede social, que eu postei há pouco tempo, e eu queria falar com vocês aqui. São 5 pontos, tá, que eu falo para os meus pacientes que podem comprovadamente reduzir a chance de você ter câncer de intestino e de pólipos, tá, intestinais. Quais são esses 5 pontos? Primeiro, parar de fumar. Então, se você já fuma, por favor, pare, porque isso só vai te trazer problema, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, uma série de cânceres, inclusive o câncer de intestino. Bebida alcoólica, reduz o máximo possível. A gente sabe que tem relação com cirrose hepática, tem relação com demência, também vários tipos de cânceres, como o de intestino também. Terceira, atividade física. A gente falou sobre isso. Inclusive, vamos falar um pouco mais sobre atividade física, só um detalhe também que eu queria falar com você. Sim. Mas atividade física é importantíssimo. Reduz praticamente o risco de qualquer tipo de câncer, tá? Melhora muito a qualidade de vida, reduz risco de uma série de doenças. Se eu puder te falar uma coisa, faça atividade física, tá? É o conselho que eu dou para sua vida. Quarto, evitar sobrepeso e obesidade, que caminha junto com a dieta, né? Dieta, atividade física, reduzir sobrepeso e obesidade também é extremamente importante. Exatamente. E o quinto, que é o que a gente acabou de falar, consumo de fibras. Então, assim, consome mais fibra na sua dieta, chia, linhaça, aveia, reduz o consumo de gordura, fritura e, se possível, reduz também um pouquinho carne vermelha, tá? Para quem quer evitar o câncer de intestino, é algo que realmente vale a pena se pensar. E se eu te falar que eu tenho um tratamento que reduz em 30% a chance de você ter câncer de intestino, mas você vai ter que fazer esse tratamento 3 vezes por semana, tá? Não pode errar, e 1 hora por dia, né? A cada um desses 3 dias você vai fazer esse tratamento durante 1 hora. Ele não vai sobrecarregar teu fígado, não sobrecarrega seu rim, reduz a chance de você ter infarto, AVC. Você toparia fazer esse tratamento? Faria 5 dias. Esse tratamento é gratuito e se chama atividade física. Reduz em 30% a chance de você ter câncer de intestino. Então, se você antes tinha alguma desculpa para não fazer, espero que você não tenha mais. Porque realmente muda a vida.
Olha aí, tá vendo? Não fui eu que falei, foi o doutor. Eu tô aqui sempre falando todos os episódios, falando pra você. Levanta do sofá e vai dar uma caminhada, senhora. Tá aí, fica o dia todo reclamando que tá sentindo dor no joelho, que tá... Vamos cuidar da vida aí, se alimentar bem, beber água, comer fibra. E o doutor falou que a gente tem que fazer atividade física também. Felipe, muito obrigado pelo papo. Agradeço. Muito legal. E acredito que tenha sido interessante para você que está em casa aí também. Mais um dia trazendo novidades e informações para melhorar a sua saúde e seu bem-estar. Então te espero na próxima terça-feira, às 14 horas, no Conexão Saúde.